Já reparou que tem coisas na sua vida que está sempre se repetindo, que por mais que você tente, por mais que você faça, não muda? Então, às vezes, o que você precisa é compreender, observar. Quando algo se repete muitas vezes na sua vida, quando uma dificuldade, um problema está sempre se repetindo, passa tempos, aquilo volta a acontecer, de tempos em tempos aquilo está acontecendo, está mostrando para você, olha para isso, resolva isso, tá? Isso vai mostrar que é hora de fazer uma mudança, que é hora de fazer diferente. As coisas não se repetem, os problemas não se repetem do nada. Quando algo está se repetindo demais, você precisa dar atenção. Tem um problema ali, tem algo ali que precisa ser resolvido. Só que às vezes você ignora, mas você às vezes se pega pensando, por que que isso sempre acontece? Isso sempre acontece comigo, tá sempre acontecendo, sempre repetindo. Então, mas se você não busca resolver, vai continuar repetindo, vai continuar sendo igual. Tem que o momento de pensar, tem que ter um momento para pensar, para refletir, para analisar, talvez buscar ajuda, buscar informação, entender. Porque se as coisas estivessem fluindo tranquilamente, não haveria repetição de padrão, de erro, de conduta, atrair os mesmos tipos de pessoas, atrair as mesmas situações, os mesmos acontecimentos, e às vezes tem determinado tempo até definido. Tem um tempo definido onde acontece, e às vezes é aleatoriamente, às vezes o tempo é definido para esses acontecimentos. Mas está sempre ali, repetindo. Mais de 2 vezes, já acende o farol, já busca entender o que precisa ser consertado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado. Porque, a menos que você entenda que aí existe um problema, você vai continuar repetindo. Isso vai continuar se repetindo na sua vida. E você vai continuar se frustrando, você vai continuar se lamentando. Então, deixa aqui nos comentários, me diga o que tem se repetido na sua vida. Qual o ciclo da sua vida que tem se repetido? O que você tem vivido diversas vezes a mesma coisa? Um relacionamento? Ou algum problema de saúde? Algum problema financeiro? Pensa que não é porque você não tem sorte, não é porque você tem azar, não é porque você não sei, não é por nada. É só porque você precisa entender. Se está se repetindo é porque você pode resolver. Você precisa desse entendimento, dessa coragem, dessa força. Não está se repetindo porque você é mal, ou porque você merece o castigo, porque você fez alguma coisa de errado. Não, não é por isso. O repetir é só para falar assim, ei, acorda, vamos resolver isso, tá? Sua mente, ela traz meio que esse sinal. Olha, acorda aqui, ó. A gente precisa resolver isso o quanto antes. Então, começa a se observar mais. Começa a observar a sua vida, os seus problemas, as coisas que acontecem com você. Começa a se analisar. Às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente não para se observar, para analisar como é que está a nossa vida, como é que está nosso comportamento, as coisas que a gente está atraindo, que a gente está trazendo para a nossa vida. Porque tanto o que você fala, como o que você pensa, como o que você sente, vai influenciar na vida que você está vivendo. Isso tudo, o que você fala, a palavra vira verbo, mas é como se fosse uma energia que atrai ou repele. Então, a palavra, o sentimento, os pensamentos, as emoções, tá? São sentimentos. Tudo isso, eu defino junto tudo isso, coloco numa caixinha que eu chamo de energia. E a energia que você está emanando, que está atraindo coisas, às vezes positivas, às vezes negativas. Às vezes coisas boas, às vezes não tão boas. Então começa a se observar mais. Eu quero fazer esse convite para você, começa a tirar um tempo para analisar a sua vida, para parar, para entender, para refletir.
para buscar mudança. A gente não muda aquilo que a gente não conhece, que a gente ignora. Se você ignora, se você não sabe o que está acontecendo, como é que você pode querer uma mudança? Mas você fala assim, eu queria que minha vida mudasse, mas você não sabe nem por onde começar, você não sabe nem o que precisa ser mudado. Então começa se observando, começa observando os pensamentos e os sentimentos. Começa observando como você se sente, como você se comporta, as suas emoções, acima de tudo. E aí você começa a notar, começa a buscar esse autoconhecimento. A maioria de nós não tem o tempo para o autoconhecimento. Por quê? Porque isso é algo, talvez, como é que eu posso dizer? Algo de um nível superior, tá? Primeira coisa que o ser humano vai buscar é o alimento. Alimentação, saúde depois, segurança. Então, esse autoconhecimento que muda tudo, muda tudo. Mas a gente só vai buscar quando esses outros níveis estão supridos. Alimentação, um certo conforto, educação, saúde. Então a gente só consegue buscar o autoconhecimento depois que esses níveis já estão supridos. Mas quando você busca esse autoconhecimento, é aquela viradinha de chave, onde você começa a achar o caminho, começa a achar a direção, começa a entender, olha, isso sempre acontece comigo. E aí você começa a entender por que aquilo sempre acontece com você. E aí você começa a entender o que você pode fazer para aquilo parar de se repetir, para você mudar essa história, mudar esse rumo. Porque como eu disse, não é falta de sorte, não é porque você é mal, não é porque você merece castigo, que você está sendo castigado, não. É muito sobre você. Sobre se observar é a parte mais difícil. Se observar seus pensamentos, seus sentimentos, tá? Porque as suas emoções, o jeito como você se comporta pode estar trazendo tanto doenças para você, problemas, tá? Dificuldades, coisas que se repetem, como eu falei. Então, comece a observar. Esse é o meu convite para você hoje. E meu outro convite para você, eu tenho mais um convite para você. Já se inscreve no canal, deixa o like, tá? Porque aqui a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal, tá? Transformação, mudança de vida. Então, muita coisa legal aqui para você. Já se inscreve, deixa o like para mais conteúdos como esse e eu te vejo no próximo vídeo.